Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos, e neste pensamento aqui nós vamos falar sobre encantados. Os encantados são parte de toda a cultura popular brasileira. Muitos de vocês não sabem nem o que encantado é, mas ele faz parte da cultura popular brasileira. Os encantados são aqueles personagens que habitam o nosso imaginário, que habitam as nossas religiões e que estão populando nossas matas, nossos pastos, nossas cidades do interior e também a nossa mente, nosso inconsciente. A gente, quando fala de encantado, a gente começa a pensar justamente na encantaria, uma das religiões que é muito comum encontrar lá no norte e nordeste do nosso país. Só que também temos outras religiões, como o Barbassoeira, o Terecô, os candomblés de diversos tipos de nações, a própria Tambor de Minas, o Xangô do Pernambuco, o Catimbó, a Jurema, o Toré e também a nossa Umbanda. Sim, nossa Umbanda trabalha com diversos encantados, na figura de caboclos, pretos velhos e até mesmo Exus e Pombagiras, que são encantados ou espíritos naturais, que não tiveram vivência humana ou que se encantaram. O encantado, na verdade, é um espírito que tem uma evolução paralela à evolução humana. Então ele não seria exatamente um ser humano. Então ele tem todo um conjunto de regras e éticas de uma forma diferente, de uma forma distinta da lógica humana. No caso, eles habitam uma outra região. Segundo as teorias das encantarias, eles habitam uma outra região. E essa região acaba sofrendo uma interseção com o nosso plano material e acaba-se que existem portais ou locais de passagem onde esses encantados podem interferir no nosso plano terrestre, no nosso plano humano. Alguns desses encantados chamam este local onde que eles vivem de fundo, o reino do fundo. E os indígenas associavam isso ao fundo do rio, ao fundo das matas, a um local de difícil acesso, onde você só poderia ir se fosse encantado, ou seja, se nascesse como encantado ou se você se encantasse. Dentro das figuras de encantados clássicas que nós temos aí o Curupira, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça e temos a Cuca, temos também outras figuras fantásticas como o próprio Negrinho do Pastoreio, que seria um encantado que se encantou, e também as figuras dos orixás, por exemplo, Oxóssi e Ogum. Alguns dos encantados são criados naturalmente assim, Deus os criou desta forma, outros se transformam assim. No caso de Xangô, Oxóssi e Ogum, é tido pelas lendas que eles eram seres humanos, que eles viviam em cidades lá da África e que com a sua própria condição, com a sua própria evolução, com seus próprios poderes e merecimento, eles se encantaram, passaram para o plano dos encantados sem morrer, ou seja, eles ascenderam a uma situação diferente. No caso, ascender não quer dizer que eles são melhores, mas eles estão trabalhando de uma forma paralela ao mundo dos humanos. A gente pode ficar assim como um misticismo. Ah, você falou de figuras folclóricas, isso não existe. Ah, você falou sobre orixás, isso é uma mitologia. Mas na Bíblia, que é tida como religião e não mitologia, porque como dizia Joseph Campbell, mitologia é a religião dos outros, a gente tem que ver exatamente que não é bem assim. Na própria Bíblia, nós temos lá o profeta Elias, que foi arrebatado. O arrebatamento nada mais é, nada menos é do que você transitar da matéria humana, da condição humana, para uma condição superior de santidade sem passar pela morte. Além disso, temos uma outra personagem encantada, a própria Virgem Maria, Santa Maria, que ela teve a sua assunção. Dizem que ela passou para o lado da santidade, para o lado espiritual, sem precisar passar pela morte. Então, esta é uma das teorias dos encantados que se encantam. Aqueles que são naturais, eles estão lá sendo feitos desde que a humanidade existiu, desde que a humanidade foi feita. Nasceram concomitantemente com a criação do universo. Só que esses encantados nem sempre são bonzinhos. Tem muita gente aí que gosta de abraçar a árvore e que fica dando maçã para gnomo, só que não entende que existe uma diversidade enorme no plano espiritual e que muitos desses encantados podem ser não éticos ou terem a sua própria ética e também serem malignos. Existem encantados que não querem saber de você, querem que a humanidade se ferre, exatamente assim, se ferre, porque nós destruímos o planeta e destruímos os habitats deles, destruímos os habitats daqueles que são protegidos deles, das matas. Quando você pega uma lenda de um curupira, de um boitatá ou de uma própria caipora, você percebe que a força que implica neles é a de proteção dos meios naturais.
ou seja, a todo custo, seja fazendo o ser humano sofrer, seja fazendo o ser humano morrer, ou seja, transformando o ser humano em animais, como dizem as lendas. De qualquer forma, não importa o que seja, os encantados eles são vivos dentro das religiões afro-brasileiras, principalmente aquelas que têm um pouquinho, que bebem da fonte indígena, e eles são verídicos, eles são reais. Existem muitos caboclos que se manifestam em terreiros, que se apresentam como caboclos, mas não são caboclos, eles são encantados indígenas. Existem muitos e muitos Exus que também se manifestam desta forma. Um dos Exus que é muito cultuado por aí, o tal de Exu Mirim, é um desses encantados. O Exu Morcego é um desses encantados. São encantados, ou seja, eles não são humanos, tá certo? Para falar sobre este tema, eu recomendo uma leitura fantástica do Reginaldo Prandi, a que eu sempre recomendo. Este é um livro de cabeceira que deveria ser recomendado em todos os vídeos, Encantaria Brasileira. Procura aí na sua livraria, ele não é um livro baratinho, mas ele é um livro que vale muito a pena, vale cada centavo dele. E tenha na sua estante, deguste desse livro, volte a lê-lo se você já o tem, porque fala muito legal sobre a teoria dos encantados brasileiros em várias religiões. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse pensamento aqui. A gente se vê no próximo pensamento, mas antes, curta, se inscreva, compartilhe, comenta e ouça o Papo na Ikusa. Eu sou Douglas Rainha, agradeço vocês e nos vemos no próximo pensamento com as bênçãos do Saci, do Curupira e de toda a turma da mata. Até lá!